O que a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil dizem sobre guardar o sábado? A guarda do sábado é o único preceito do Decálogo, não repetido no Novo Testamento, para ser observado pelo cristão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, conforme está escrito aos Colossenses, capítulo 2, e versículo 16. O sábado é um preceito cerimonial, não é a lei cerimonial, é um preceito cerimonial. A lei é a mesma, a lei de Deus, a lei de Moisés. Pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Aparece lá em Êxodo 31, quando fala de tudo aquilo que é preciso fazer em relação ao cuidar do templo, as vestes sacerdotais e a liturgia. Também fala da guarda do sábado. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar impunes, sem culpa. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos. Para nós, o dia do culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa Dominicas Dei, dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. João 20:19. Tomé não estava nesse momento. 8 dias depois, no outro domingo, Jesus apareceu novamente e foi visto também por Tomé. Esse dia foi instituído sem decreto e sem norma legal, como um dia de culto pelos primeiros cristãos desde os dias apostólicos. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. Por essa razão, nós estamos desobrigados do quarto mandamento. Onde está escrito na Bíblia, além das palavras dos 10 mandamentos, a guarda do sábado? Capítulo 31, versículo 14 a 18. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, do 14 aos 18. Essa passagem de 31, que é o encerramento da fala de Deus com Moisés no Monte Sinai, é sobre o sacerdócio, sobre o preceito cerimonial. E aqui fala 2 vezes
Os filhos de Israel guardarão o sábado, e entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Não é para gentio, assim como a circuncisão também não é. Jesus foi morto por aqueles que guardavam o sábado. E em suas pregações, ele já falava: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Podemos entender o Shabá, ou sábado, como a pausa, que a pausa no hebraico é Shevá. E essa pausa, ela é um momento de descanso semanal. Nós não temos que trabalhar todos os dias, mas temos que reservar um dia para descansar. E nesse dia de descanso, o povo judeu se reunia nas suas sinagogas para adorar a Deus e cultuar a Deus. Era um dia destinado para isso. Mas vemos no Novo Testamento, o primeiro dia da semana, que eles se reuniam para fazer o sabá cristão. Então, Paulo ele fala: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Novamente, irmãos, eu sou da seguinte opinião, de que nós devemos guardar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Em que o irmão fala isso? Vamos ver aqui 6 passagens bíblicas que falam que nós não podemos nos descuidar nenhum só dia de adorar a Deus em espírito e em verdade. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Eclesiastes 9:8, ou melhor, Josué 1:8. Jeová disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui fala do serviço cristão também. O fogo lá do altar, ele não podia cessar, lá do templo de Jerusalém. Tanto que ele ficava durante o dia, quando ele estava apagando, vinha o sacerdote, limpava as cinzas, jogava fora do arraial, colocava a lenha nova, ardia pela madrugada. No dia seguinte, pela manhã, nova lenha, mesmo fogo. À noite, à tardezinha, mesmo fogo. O fogo, ele arderia continuamente sobre o altar, não se apagará. Fala do fogo do nosso coração. A chama viva que arde pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que arder continuamente, irmãos. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Então, se alguém acha que é somente um dia da semana que nós devemos lembrar de Deus, santificar o dia, abençoar o dia, que tenhamos todos os dias santificados a Deus, em que em todos os dias de nossa vida nós possamos louvar, amar, meditar na palavra, ter a chama do coração acesa, a santidade nas vestes, a unção sobre a cabeça, a alegria, a oração e a gratidão. Todos os dias da semana, todos os meses do ano, todos os anos de nossa vida. Voltemos para o nosso estudo. No século XII da presente era, na Idade Média, existia um homem chamado Moshe Maimônides, Moisés Maimônides. Ele era um judeu e nasceu na Espanha, em Córdoba, era um sefardita. Na época da invasão árabe ou muçulmana, e ele é considerado, foi um grande estudioso da Talmud, ele é considerado o segundo homem mais importante do judaísmo, logo após Moisés, o autor da lei. Ele organizou a lei em seus preceitos moral, civil e cerimonial em 613 mitzvot, em 613 mandamentos. Esses mandamentos são divididos em mandamentos positivos, façam, mitzvot ta'aseh, mandamentos para fazer, e mitzvot lo ta'aseh, mandamentos para não fazer. Um mandamento positivo para fazer é honrar o pai e a mãe. Um mandamento negativo para não fazer é não ter outros deuses diante de mim. Ele classificou os mandamentos negativos em 208. E quando nós olhamos a anatomia humana, nós vemos a anatomia esquelética, que o sistema esquelético está composto por 206 a 208 peças duras, resistentes e flexíveis, chamadas ossos, pelas cartilagens que são partes mais moles, que recobrem as extremidades dos ossos e estrutura do nariz, do pavilhão do ouvido e das costelas. 208. Vejamos, por exemplo, a anatomia esquelética. E você pode perguntar, mas temos tantos ossos assim no nosso corpo? Coloquei aqui o detalhe da mão. Olha que maravilha, irmãos. Quantos ossos nós temos só na nossa mão. No total, 208 ossos. Como se obedecer a Deus e não fazer aquilo que Ele proíbe é manter a nossa estrutura diante de Deus. 208 mandamentos negativos. Para chegar a 613, 365 mandamentos positivos. Como se em cada dia a lei falasse: cumpra hoje o mandamento comigo. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Mas eu quero aproveitar essa teoria do Maimônides, no final aí dos anos 1100, da Idade Média, para sugerir a você que nos 365 dias do ano, nós, todos os dias, leiamos uma porção da Palavra de Deus. E se começarmos ali dia 1º de janeiro, lendo Gênesis 1,
nós vamos até 31 de dezembro, terminando Apocalipse 22. E hoje, meus irmãos, dia 17 de maio, seria a leitura, por exemplo, do Salmo 109 até o 111. Mas eu preciso esperar começar 2021 para iniciar a leitura bíblica? Ou eu preciso hoje começar do Gênesis? Não. Aproveite o tempo de quarentena, aproveite o tempo de confinamento e siga, como sugestão, esse plano de leitura cronológica da Bíblia em um ano e leia a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus para não pecar contra ele. Amém? Continuando. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele tinha que usar uma roupa especial. Ele tinha também que fazer alguns rituais de purificação. E essa imagem que nós temos aí, Moisés ungindo Arão, o primeiro sumo sacerdote, atrás dele, seus filhos. Arão tinha 4 filhos, 2 morreram apresentando fogo estranho ao Senhor, Nadab e Abiú, sobrando apenas Eleazar e Itamar, o mais novo. Eleazar, ele, quando Arão morreu, assumiu o posto de sumo sacerdote. Itamar, ele foi encarregado, ele se tornou o presidente de toda a construção do tabernáculo, da arca, de outros objetos também. Estavam sob o seu encargo. Mas nesta imagem nós vemos Moisés abençoando, o consagrando Arão. E a palavra de Deus fala, em Levítico 8, eu quero entrar nesse momento na parte cerimonial. A consagração de Arão e seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Cada peça desse vestuário é uma representação de Cristo. Eu quero citar aqui apenas 2. Primeiro, a coroa sagrada, que estava no chapéu ou na mitra do sumo sacerdote. Nessa coroa estava escrito: Kadosh Adonai. Santo é o Senhor. Santo é separado do pecado.
e Cristo veio em santidade apresentar-se como o sumo sacerdote. E a outra peça do vestuário é o peitoral com as 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. Ou seja, ele, o sumo sacerdote, não apresentaria a oferta, a expiação pelo pecado, apenas pela sua tribo, pela tribo de Levi, mas sim pelas 12 tribos de Israel. E Cristo, da mesma forma, não morreu apenas pelo seu povo, mas por todos os povos do mundo. Outra coisa que eu quero apontar aqui, eu já vi muita gente, obreiro velho, fazendo isso. Entrando na casa e ungindo, pegando o óleo da unção, o bálsamo, e colocando no umbral da porta, colocando na maçaneta da porta, colocando na janela, no quintal, no portão. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, e eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles os curarão. É o único caso que nós vemos como uma ordenança no Novo Testamento de utilizar um óleo o presbítero sobre o enfermo. Alguns até colocam no original grego que não era qualquer óleo, mas era um óleo de propriedades farmacêuticas que existia naquele tempo. Esse sim faria aquilo que está lá em Isaías 38, que quando Isaías saiu do palácio do rei Ezequias, falando que Deus havia dado a ele mais 15 anos, os médicos vieram, colocaram um emplastro, colocaram uma substância medicinal sobre a ferida e Ezequias foi curado. Então alguns falam que o óleo pelo óleo não é aquilo que Tiago havia ordenado, mas sim curar através da medicina. Já autorizada a cura pelo presbítero, pela oração, porque a oração da fé salvará o doente. Não vamos pegar óleos e ungir as casas, como Moisés fez com o templo e todos os utensílios ali do templo. Isso foi específico para aquela época. Não é para nós hoje. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Não segundo a ordem de Arão, mas de Melquisedeque, que não teve genealogia. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. E Jesus também, sem a genealogia humana, sacerdotal, porque ele era da tribo de Judá, de reis, e não de Levi, de sacerdotes. Caifás, diante dele, rasga as suas vestes, o qual é proibido pela lei mosaica. Eles não poderiam nem chorar ou lamentar pelos seus mortos, os sacerdotes, porque eles tinham que representar Deus, a alegria de Deus. E ali aquele homem chamado Yosef ben Caifás, ele rasgou a sua veste diante de Cristo, passando a ele a sua autoridade de sumo sacerdote, e Cristo foi até o altar do holocausto, a cruz, e como Cordeiro Imaculado apresentou ao Pai a oferta pelos pecados de todo o mundo. O sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Hebreus 9 fala: o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus
se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E glórias a Deus por essa palavra, que um tanto platônica, uma vez que Platão ele fala na República que existe o mundo das ideias e existe a cópia imperfeita. É a mesma coisa no mundo espiritual. Tudo aquilo que é perfeito, que é dos céus, precisou de uma figura terrena. Mas Cristo, quando veio dos céus e morreu, ele se apresentou aos céus uma vez só, com seu próprio sangue, não com sangue alheio, não com sangue de bodes, com sangue de carneiros e de aves. Com seu próprio sangue, uma vez só, ele se apresentou para que, através dele, do seu sacrifício, nós tivéssemos os nossos pecados retirados. Assim também, uma segunda vez, ele aparecerá nos céus, e só aqueles que estão preparados o verão, e nós subiremos a ele para morar no céu, juntamente com Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Cristo, irmãos, é maravilhoso. Ele cumpriu a lei, toda a lei. Nós podemos entender, primeiro, que ele cumpriu a lei porque não desobedeceu à lei. Segundo, tudo aquilo que estava na lei, principalmente os preceitos cerimoniais, terminaram em Cristo. Foram cumpridas. Por isso que na cruz do Calvário, ele dá o brado tetelestai, está cumprido. E, não somente na lei, mas também nos profetas, nós podemos ver o seguinte: Cristo cumpriu a lei quanto ao seu nascimento. Nasceria em Belém, descenderia da casa de Davi, no tempo determinado, do útero de uma virgem, recebendo visita de magos, em aparência humilde com o propósito de nos salvar. Em relação à sua vida e ministério, ministraria na Galileia, teria um ministério de cura, seria profeta à própria boca de Deus, falaria com sabedoria dada a ele pelo Espírito de Deus, pregaria as boas novas, uma mensagem de graça, revelando a nova aliança, falaria em parábolas, teria palavras como uma espada aguda, não somente ministraria, mas daria dons aos homens. E ele cumpriu a lei quanto à sua morte e ressurreição. Padeceria ao reconciliar os homens com Deus, seria preso e atormentado, julgado, morto antes da destruição do templo, em 70 no ano Domini, na presente era, por causa dos pecados do mundo, seria ressuscitado e por Deus, derrotaria por completo a morte, ascenderia aos céus, sendo exaltado com poder e força. Ele cumpriu toda a lei, como cidadão judeu obedecendo, e aquelas que estavam destinadas a ele, tanto na lei quanto nos profetas.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, como nós vimos lá, com o lençol amarrado nas quatro pontas, com toda sorte de animais, e Deus purificando, né, o anjo falando para Pedro matar e comer, e ele negando, dizendo que nunca havia colocado coisa alguma imunda em sua boca, e ele fala, não contamines ao que Deus purificou, falando aí da acepção de pessoas, de judeus e gentios. Então, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa. Israel tem 7 grandes festas, que era a Páscoa, a morte de Jesus, né, representando a morte de Jesus, os pães sem fermento, fermento representando o pecado. Então, quando ele estava ali, aquele tempo na sua sepultura, ele não tinha pecado. E ele ressuscita, que é a festa das primícias. E muitos corpos de santos foram encontrados com ele no dia do terremoto, na crucificação. Pentecostes, 50 dias depois, aquelas pessoas, os 120 reunidos, recebendo o batismo com o Espírito Santo. 3 outras festas, as trombetas, que é o arrebatamento da igreja, que queremos estar preparados para este grande acontecimento. A expiação, arrependimento dos judeus, e o tabernáculo, início do milênio. Alguns colocam o tabernáculo como o nascimento de Cristo, que a festa do tabernáculo é em outubro. E Jesus, em João capítulo 1, versículo 14, ele tabernaculou, ele assumiu uma forma, a mesma forma que nós temos de corpo, que é tabernáculo. Ele se fez homem, assim como nós. Então acreditamos que Jesus nasceria em outubro justamente por essa festa que acontece lá, e não em dezembro, na época do Natal. Ninguém vos julgue pela lua nova. Lua nova, o calendário lunar, que é o calendário judeu, ele é guiado pela lua. E todo primeiro dia da lua nova, os judeus se reúnem para festejar, que é o Rosh Chodesh, que é o mês novo. Então, todo mês eles comemoram o mês novo, o Rosh Chodesh. E, como os gentios não guardam o primeiro dia do mês, os judeus criticavam eles por essa, não pelo desprezo, mas porque eles não conheciam a cultura judaica. Ninguém vos condene também pelos sábados, que nós já estudamos, pois são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos, vamos estudar o segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Para introduzir o próximo versículo, nós vamos analisar uma figura de linguagem que é a anáfora. A anáfora é a repetição. É um recurso discursivo em que um termo é usado para retomar uma ideia anterior ou fazer referência ao que já foi dito anteriormente. Figura de linguagem que consiste na repetição da mesma palavra no começo de várias frases ou membros da mesma frase. Como é em tudo cura o tempo, tudo, ele vai repetindo a mesma palavra. E Paulo ele faz isso no capítulo 2 várias vezes. Por exemplo, pote perie patessate, ou seja, antes vocês andavam. Efésios capítulo 2, versículo 2. Andavam no quê? No sistema desse mundo,
andavam segundo o príncipe das potestades do ar, andavam segundo a inclinação do corpo, da carne e dos pensamentos. E no versículo 10 ele fala que nós fomos feitos novas criaturas e Deus fez um novo caminho para que nós andássemos. Hina en autois peripatesomen. Outra palavra que nós vimos que Paulo repete bastante é a inimizade. Kaito mesotoihon. E na parede da separação. Tu fragmo lysas, que fragmentava a cerca, destruiu. Ten ectran, a inimizade. Dia tu instauro, por meio da cruz, apocteinas ten ectran, em alto. Então, por meio da cruz, destruiu a inimizade nele. Versículos 14 e versículo 16. Imeis oi pote, ontes macran egenetete enguis. Vocês que outrora estavam longe foram feitos perto. Versículo 13. Heirene emin tois macran tois enguis. A paz a vocês aos de longe e aos de perto. Versículo 10. Então ele usa várias palavras repetindo durante o seu discurso no capítulo 2. Mas a que vai nos interessar agora é a palavra heirene, que se encontra lá no versículo 14 e no versículo 15. Autos gar estin heirene emon. Ele, pois, é a nossa paz. Rena kainon antropon poion heirene. Um novo homem fazendo a paz. E evangelizato heirenen emin. Evangelizou a paz a vocês. Versículo 14, 15 e 17. 3 vezes ele usa a palavra paz. Mas o que é a paz? Que nós já estudamos o verbete grego lá no comecinho da aula. A paz, ela aparece 237 vezes no Novo Testamento. Algumas passagens sobre a paz. Lá em Isaías, no Antigo Testamento, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ezequiel: e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Ainda em Ezequiel: farei uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora veremos em Atos, capítulo 24, versículo 2. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz, ou seja, ausência de conflitos e de guerras, durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Então nós vemos, né, um bom líder político que consegue fazer aí a paz, evitando os conflitos, sendo mediador. Ele consegue inclusive fazer reformas no local onde ele preside, onde ele rege, onde ele lidera. Também, irmãos, Hebreus 12:14 fala que a paz nós podemos exercitar. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos seguir a paz com todos. Colossenses fala, e a paz de Deus, olha, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então nós vemos aí que existe a paz de Deus, existe a paz de Cristo e existe a paz do Espírito Santo. E muitos aí brigando para saber qual seria a saudação correta, se é a paz do Senhor, se é a paz de Deus, se é a paz de Cristo. Viva essa paz! Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então quem está em espírito tem vida e tem paz. E Gálatas 5:22 fala que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fé e temperança. Romanos, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Jesus falando, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem a atemorize. Vamos ver como Cristo deu essa paz, sendo Ele a nossa paz. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por último, no tópico 2, eu quero deixar esse versículo que se encontra em Ageu, no capítulo 2 e no versículo 9, para os irmãos. Quando o profeta Ageu ele fala do templo reconstruído em Jerusalém. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E uma reflexão que eu quero trazer aqui, se Cristo é a nossa paz, e se nele temos a paz, e aqui fala que ele daria a paz no templo, como que está a nossa comunhão com os nossos irmãos dentro da Será que nós estamos fazendo o outro se fortalecer, se edificar? Ou será que estamos muitas vezes agindo para o nosso próprio proveito e desprezando ou mesmo utilizando os demais irmãos para o nosso próprio crescimento? Não, irmãos, que haja paz entre os nossos membros e também com aqueles que estão de fora, para que eles possam fazer parte do corpo de Cristo. Mas isso falaremos na semana que vem, porque estudaremos que a igreja é o edifício espiritual. Fiquemos agora com a terceira porção da palavra de Deus, o terceiro tópico desta aula.